Shalom, Boker Tov, canal mostrando as origens antigas. Eu vim falar para vocês sobre um pouco do que é um verbo, tá? Vou falar isso com uma pessoa simples. Eu não sou nenhum poliglota, não sou nenhum professor da língua portuguesa, né? Não sou nenhum dominador da gramática em português, tá certo? Eu não sou o dono da verdade, ok? Mas eu vou falar o que eu entendo sobre o que é um verbo. Se você vai ler qualquer literatura, livro, seja a Bíblia hebraica, seja a Bíblia grega, ou seja a Bíblia em português, ou qualquer tipo de livros comum, a gente tem que entender um pouco da gramática daquele idioma. Como nós moramos no Brasil, nós falamos português. A gente tem que entender um pouquinho da gramática em português. Por exemplo, o verbo. Né? O que é um verbo? Né? O verbo, vou falar bem simples e fazer bem resumido, o verbo é tudo aquilo que é indicação. O verbo pode estar no passado, presente ou futuro. Tá? Tem outras regras falando sobre o verbo. Vou falar somente as partes mais básicas. Também pode estar no presente, passado e futuro. Tá? Vou falar bem resumido, tá? Sobre isso aí. Então, quando você vai ler um texto, você tem que observar o tempo do verbo. O tempo do verbo, a época que foi falado, aquela ação foi dita. Tá certo? Você tem que conhecer um pouco da gramática. Você tem que conhecer o sujeito da oração, os pronomes, que é muito importante, pronome pessoal, né? Eles, tá? Forma singular ou plural, masculino ou feminino. Você tem que entender, porque se você não entender um pouco, pessoal, de gramática, não vai entender a Bíblia, tá certo? Tem uma confusão na rede social entre religioso e acadêmico. Existe aí um conflito aí, por causa disso. Pessoal, a gente tem que estudar um pouco da língua portuguesa da gente. Entendeu? Nós temos que entender sobre isso aí, sobre essas questões. Se a gente não entender um pouco da língua portuguesa, como é que a gente vai ler a Bíblia? A Bíblia, minha gente, é cheia de regras gramaticais ali dentro. Como ela está escrita em português, ela tem dentro dela a gramática em português. Então tem que entender. Se a gente não entender a gramática em português, fica difícil. Depois entender um pouco da gramática grega, da onde veio o Novo Testamento, e entender um pouco da gramática em hebraico, da onde veio a tradução para a língua grega, para o latim, para o português, entender um pouquinho de cada um idioma, entender um pouco da gramática de cada idioma, pelo menos os verbos, o sujeito da oração, entendeu? Nós temos que saber o tempo que aquela palavra foi escrita, né? Aquela história foi narrada da Bíblia, ok? Nós temos que conhecer o contexto histórico daquela época, com quem foi, a quem foi dito, quem falou, para que falou, em que época foi dito. Temos que estudar um pouco de história também, da religião também um pouco. Se nós não conhecer a história da religião, um pouco, da gramática em português, um pouco da gramática grega, da onde veio a tradução em português, depois o latim também, né? Da onde veio a tradução para nós também, o latim também, para nós, a hebraica, da onde foi traduzido para a língua grega, o grego para o latim para o português, a gente vai ensinar errado as pessoas. Tem muito ancião ensinando coisas erradas às pessoas, pastores pregando coisa errada para as pessoas. Muitos pregadores aí, pregando a Bíblia, pessoal, equivocado, cometendo deslize, mentindo para a sociedade, porque não conhece as regras da gramática. Nós temos que estudar, pegar um livro de gramática em português, vamos estudar um pouquinho o que é um verbo, o que é um pronome, o que é um adjetivo. Se a gente entender pelo menos um básico, o tempo do verbo já é um caminho andado para entender a Bíblia, tá certo? Digo, eu não sou nenhum doutor de nada, tá certo? Eu sou apenas uma pessoa simples, um aprendiz também. Esses conselhos servem para mim também. Estudar um pouco de gramática também, tá certo? Tenha para você um bom domingo, domingo de paz e de bênção. Estude a palavra de Deus. Procure pregar para as pessoas coisas com fundamento, com lógica. Porque tem muita gente nesse Brasil inteligente também. Tem pessoas leigas, que não são pessoas bobas. Não goste de ser enganado e iludido, tá certo? Tenha hoje um bom domingo. Um domingo de paz e bênção para a sua família. Uma shalom, tá? Lehitraot. Eu falei em hebraico, até logo, ou até Deus. Até logo, ou fique com Deus, tá certo? Essa palavra é Lehitraot. Até logo. Ou tchau. Veja esses vídeos, dê um like, entendeu? Compartilhe, ok? Bom domingo.